Boa tarde, minhas crianças. Como eu havia dito, chegamos à final da nossa unidade 1 do nosso livro de ciências e hoje nós vamos entender, né, um pouco mais sobre teias alimentares. A gente até então já tinha falado bastante sobre cadeia, mas teia nós ainda não tínhamos aprendido sobre, então nós vamos aprender hoje. As páginas para trás, acho que é a 22, a 21, a 20, é falando sobre a experiência de ciências que a gente fez e são muitas respostas pessoais, então vocês respondem e depois podem passar para mim, quem ainda não respondeu essas páginas aqui, ó. Essa daqui eu já tinha passado para vocês. E essa aqui é sobre a experiência. Você vai dizer aqui como você interpreta as mudanças que ocorreram com esses alimentos e se as suas hipóteses se confirmaram. Essas hipóteses aqui, ó, que era da página 20. Você ia explicar o que é que você achava que ia acontecer com os pedaços de pão e de mamão dentro da garrafa com areia. Eles fossem enterrados, o que é que ia acontecer? Aí aqui você vai, né? Você tinha uma hipótese, como eu já tinha passado para vocês, que vocês acham que ia acontecer. E aqui você vai dizer se a sua hipótese se confirmou, certo? Se realmente, se você colocou que como hipótese que eles iam se decompor, você vai dizer aqui se a sua hipótese se confirmou. Então, voltamos aqui para a página das teias alimentares. Crianças, eu espero que vocês tenham visto os vídeos que eu mandei mais cedo sobre, né, os 2 vídeos que eu achei no YouTube. Espero que vocês tenham visto, que eram 2 vídeos muito bons. Então, vamos aqui, que é teias alimentares, né? Nos ambientes naturais, é mais ou menos assim que acontece. Várias cadeias alimentares se cruzam. Isso porque é muito difícil que um ser vivo de uma cadeia alimentar não faça parte de outras cadeias. Então, agora a gente vai responder a pergunta, o que é teia alimentar? O conjunto de várias cadeias alimentares formam uma teia alimentar. Então, Kaline, o que é teia alimentar? Simples. O conjunto de várias cadeias alimentares se forma uma teia alimentar. A gente vai entender um pouquinho aqui melhor. Ó, vamos observar esse esquema, certo? Nesse esquema, ó, teia alimentar sem a representação dos decompositores. Então, vamos identificar aqui, crianças, quantas cadeias alimentares vocês identificam nesse esquema aqui. Vamos olhar aqui, ó. Aqui, vegetação, né? Vegetação, ela, através da energia da luz do sol, produzir o seu próprio alimento, né? A planta não produz seu próprio alimento, as plantas em geral. Tanto as plantas terrestres como as plantas aquáticas também, vale ressaltar isso. Então, tá aqui, né? A vegetação adquiriu energia da luz solar e produziu seu próprio alimento através do processo da fotossíntese. A capivara, que é um animal herbívoro, aqui, né? Se alimentou da vegetação. Então, aqui, a vegetação é o quê? É os produtores, não é isso? Produzem seu próprio alimento. Se aqui é os produtores, a capivara vai ser o quê? Ele está consumindo a vegetação para obter energia, não é isso? Então, ele é o consumidor primário. A onça se alimentou da capivara, tá vendo? Então, aqui eu tenho produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Aqui eu tenho uma cadeia alimentar. Vamos ver outro exemplo de cadeia alimentar. Vegetação, capivara e a árpia. A árpia é uma ave de um tamanho maior. Veja que comparando ao sabiá, ela é bem maior, né? Então, a vegetação produz o seu próprio alimento. A capivara que se alimentou da vegetação, seu consumidor primário, e a árpia se alimentou da capivara. Então, veja que tanto a onça como a árpia se alimentaram da capivara. Então, aqui eu tenho uma segunda cadeia alimentar. De várias cadeias alimentares formam uma teia alimentar. Então,
Aqui, primeira cadeia, vegetação, capivara, onça. Segunda cadeia, vegetação, capivara, árpia. Vamos ver aqui qual é a outra cadeia alimentar que eu tenho aqui, olha. A vegetação, aí o gafanhoto, vegetação, gafanhoto, sabiá e árpia. Olha aqui, vamos sempre acompanhando as setinhas, viu? Então aqui, a vegetação, o gafanhoto se alimentou da vegetação, o sabiá se alimentou do gafanhoto e a árpia, que é uma ave maior, se alimentou do sabiá. Então aqui eu tenho uma terceira cadeia alimentar. Olha, vamos para a primeira. Vegetação, capivara, onça. Primeira cadeia alimentar. Vegetação, capivara, árpia. Segunda cadeia alimentar. Vegetação, gafanhoto, sabiá, árpia. Terceira cadeia alimentar. Vamos ver onde é que está a quarta. Vegetação, capivara e a jiboia. Olha aqui as setas. Capivara, mais uma vez, se alimentou da vegetação e a jiboia, que se alimentou da carne da capivara. Então, produtor, consumidor primário, consumidor secundário. Veja que a capivara, que se alimentou da vegetação, serviu de alimento para a onça, para a árpia, para a jiboia. Vamos ver aqui, identificar outra cadeia alimentar. Nós temos 5. Vegetação, gafanhoto, rã e a jiboia. O gafanhoto que se alimentou da vegetação, a rã que se alimentou do gafanhoto e a jiboia que se alimentou da rã. Então aqui formou terceira, nossa quinta cadeia alimentar, que estão aqui, ó. As cadeias dessa teia são capim, capivara, onça, capim, capivara, árpia, capim, capivara, jiboia, capim, gafanhoto, sabiá e árpia, capim, gafanhoto, rã, jiboia e árpia. Então, aqui eu tenho uma teia alimentar com consumidor primário, consumidor secundário, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Aqui, produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Ainda poderia ter até o consumidor quartiário. E então aqui vocês podem ver nesse esquema que é a simplificação do que é uma teia alimentar. É o conjunto de várias cadeias alimentares. Agora vamos passar para a próxima página, que é a página 23. Leia a história em quadrinhos e vamos responder as questões abaixo, né? Vamos aqui, o Horácio, aqui nadando, feliz da vida, e aqui como se fosse um peixe monstro maior, né? Aí ele disse bem assim, peixe, desculpe. Ué, te desculpar? Por quê? Aí o monstrinho vermelho falou, pelo que vou ter que fazer, afinal é a lei do mais forte. Quer dizer o quê? Veja que a expressão dele já ficou expressão de medo, né? Terceiro quadrinho. Isso mesmo, você está prestes a se tornar meu almoço. Espere, vamos conversar um pouco, disse Horácio. Aí aqui, esse quadrinho. Deixe-me tentar convencê-lo de que existem outros tipos de alimentos até que seria capaz de me convencer. Você tem a fala mansa, né? Disse o monstro vermelho. Sabe se expressar bem. Por isso mesmo não vou lhe dar chance. Por isso mesmo não vou lhe dar chance para falar muito. Porque... 3 pontinhos. Chegou alguém ali. Vamos ver o que foi que aconteceu nesse outro quadradinho. Desculpe. Chegou o maior. Eita. Como era mesmo aquele seu papo de outros alimentos?
já com medo do peixão maior, né? Então, vamos tentar entender aqui um pouco sobre essa história em quadrinhos, ó. Por que Horácio não foi devorado pelo animal de cor laranja? Na verdade é laranja, eu disse vermelho é porque é um vermelho alaranjado. Perguntou por que Horácio não foi devorado pelo animal laranja. É esse animal aqui. É um vermelho alaranjado. O animal que ia comer Horácio percebeu que ele também poderia ser comido por outro animal maior do que ele. Então, por isso que Horácio não foi devorado, porque Horácio percebeu que ele também poderia ser comido por outro animal maior do que ele. O animal que iria comer Horácio percebeu que ele também poderia ser comido por outro animal maior que ele. Letra B. Se você considerar os personagens da tirinhas como componentes de uma cadeia alimentar, que papel você daria a cada um deles? Né? Então, quem seria Horácio na cadeia alimentar? O consumidor primário, né? Quem seria o animal de cor laranja? O consumidor secundário. E o animal verde, o consumidor terciário, né? Horácio está ali, o bichinho, o animal vermelho alaranjado comeu Horácio, pegou a energia de Horácio, então ele é o consumidor secundário. E o verde, o consumidor terciário. Saber tá mais fácil. Aqui tá um pouquinho mais bom vocês conferirem aqui pela essa resposta. O animal, vou ler novamente a resposta da A para vocês. O animal que iria comer Horácio percebeu que ele também poderia ser comido por outro animal maior que ele. Vamos agora para a página 25. Hoje eu não estou aparecendo no vídeo, tá, crianças? Porque hoje precisava desse esquema, né? Então, gravando dessa forma como eu vinha gravando antigamente. Nesse caso aqui, hoje é melhor. Preciso estar focando aqui nos esquemas para vocês entenderem melhor. Então, vamos lá, deixa eu focar aqui. Observe a teia alimentar representada a seguir. Milho. O milho... Como é que o milho se alimenta, tia Kaline? O milho é um cereal, né? Então, ele veio do pé de milho. Né? Então, ele não deixa de ser uma planta. Não é uma planta, mas são grãos, né? Um cereal, assim como o feijão, como outros. Então, o milho, ele cresce sozinho, através do processo da fotossíntese, e ele é alimentado. Então, nessa teia alimentar, vocês vão pensar aqui, quem é? Nessa teia alimentar, o milho é o produtor. Isso? O rato, o consumidor secundário dessa cadeia alimentar é quem? Veja que o milho está aqui, o rato comeu o milho, a serpente comeu o rato, o gavião comeu a serpente e o jacaré comeu a serpente. Então, aqui já é uma teia alimentar, ó. O jacaré, tanto o jacaré como o gavião, obteve a energia armazenada da serpente, que comeu o rato, que comeu o milho, né? Então, aqui é a transferência de matéria e transferência de energia, não é isso? Então, o consumidor secundário dessa teia é a serpente. Os consumidores terciários, quem são? Olha aqui. Produtor, primário, secundário, terciário e terciário. Então, os consumidores terciários é o gavião e a serpente. E o jacaré. O gavião e o jacaré, desculpa. Na natureza, os gaviões dependem da luz do sol para a sua sobrevivência. Você concorda com essa afirmação ou discorda dela? Por quê? Quem aqui precisou da luz do sol nessa teia alimentar para ter alimento? Olha aqui quem precisou. O milho, né? O milho para produzir seu próprio alimento, para crescer, ficar bonito, dessa forma que a gente conhece, para a gente comer. Ele produziu seu próprio alimento através do processo da fotossíntese. O ratinho comeu o milho, ou seja, o milho adquiriu energia através da luz solar para poder produzir seu próprio alimento. O rato se alimentou do milho, ou seja, obteve matéria e energia. O milho transferiu para o rato matéria, que é o próprio milho, e energia. A serpente se alimentou do rato, que por sua vez se alimentou do milho, que recebeu a luz solar. Então, e o jacaré se alimentou da serpente, que se alimentou do rato, que se alimentou do milho, que precisou da luz solar para obter seu próprio alimento.
Então, como é que você acha, como é que seria a sua resposta aqui na D? Você acha que os gaviões dependem da luz do sol para a sobrevivência? Vocês concordam? Ninguém fechar a porta? Né? Então, eu vou dizer como é que está aqui no livro. Concordo. Qualquer consumidor de uma cadeia alimentar depende direta ou indiretamente dos produtores. Quem é o produtor? O milho, né? Consumidor primário, secundário e jacaré, gavião, os terciários. Então, eles precisaram da luz do sol. Que fabrica o seu alimento utilizando a energia do sol. Então, aqui é a resposta da D. Letra E. Os cientistas afirmam que em uma teia como essa, o número de serpentes do ambiente depende do número de gaviões. Converse com seus colegas e justifique a afirmação. Vamos conversar aqui entre nós, né? Eu, o vídeo e vocês. Então, o que é que acontece, tia Kaline? Em uma teia como essa daqui, o número de serpente do ambiente depende do número de gaviões. Vocês acham que se tiver menos gavião, vai ter mais serpente? Ou se você acha que não tem importância, tanto faz ter gavião ou não? Vamos pensar. Pelo fato de o gavião... Essa aqui é a resposta, tia Kaline está compartilhando com vocês. Quem respondeu de outra maneira, mas que está dentro desse contexto aqui, pode deixar sua resposta. Não precisa estar respondendo igualzinho a mim, não. Desde que queira dizer a mesma coisa que está aqui, com as palavras de vocês, né? Pelo fato do gavião comer as serpentes, ele controla seu número. Por exemplo, quando há muitos gaviões, o número de serpentes diminui. E ao contrário, ou seja, quando há poucos gaviões, o número de serpente aumenta. Então, assim, isso é tudo relacionado ao nosso ecossistema. Cada ser que vive na natureza foi pensado, com certeza, pelo nosso Deus, que fez criador de tudo. Quem não acredita, mas que a natureza, uns seres dependem uns dos outros. E a extinção daquele ser vai provocar uma grave alteração nos nossos ecossistemas. Ninguém aqui gosta de sapo, né? Eu detesto. Mas sem os sapos, o número de mosquitos ia ser... A gente não ia nem conseguir viver. Só tem que viver à base de muito veneno. Porque os sapos controlam a quantidade de mosquitos, tendo em vista que eles se alimentam dos mosquitos. Né? Também. Então, assim, cada ser, ele é minuciosamente importante naquele ecossistema. Cada um com a sua importância. Então, vamos aqui. Letra F. Deixa eu focar aqui melhor. Letra F. Complete a lacuna. Quanto menos ratos no ambiente, menor será o número de serpentes. Ou seja, completa a lacuna. Quanto menos ratos no ambiente, menor será o número de serpentes. Então, vamos aqui. Passa aqui para outra página. Aqui. Nós agora vamos ver um esquema aquático, que até então a gente só tinha visto esquema terrestre, né? Então, vamos aqui observar aqui esse esquema aquático. Deixa eu focar aqui. Olha, observe a cadeia alimentar a seguir e complete a tabela. Vamos observar aqui, ó. Plantas do fundo, aqui as plantas do fundo, né, que estão aqui, ó. Plantas do fundo, aqui, as plantas do fundo. Os caramujos. Esse aqui, lambares. Pode estar pesquisando o que é lambares, eu vou conversar a você que eu não estou me lembrando o que é. Peixes maiores e aves, né? Então, aqui, plantas do fundo, plantas normal. Quem é o produtor nessa cadeia alimentar? Essas plantas aqui, as plantas do fundo do rio. Quem é o consumidor primário? Os caramujos, ó, se alimentaram da vegetação das plantas que estão no fundo do mar, dos rios.
Os lambares já se alimentaram dos caramujos. Os peixes maiores, aqui, ó, já são consumidor terciário. Os peixes maiores se alimentaram dos lambares, ó, e as aves se alimentaram dos peixes maiores. Então, tipo de consumidor: primário, secundário, terciário e quartiário, né? Quem é o primário? Os caramujos. O secundário, aqueles ali, os lambares. Os terciários, os peixes maiores. E os quartiários, as aves. Então, aqui é um esquema de uma cadeia alimentar aquática, né? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre... Vamos ler esse pequeno texto que está aqui no nosso livro. Interferir em um dos elos de uma cadeia alimentar pode ter consequências graves, que era o que eu estava falando para vocês agora. Na região do Pantanal, no estado de Mato Grosso, os jacarés começaram a ser caçados de forma exagerada, caracterizando a chamada caçada predatória. Como resultado, aumentou muito o número de piranhas. Se não tinha mais, se tinha pouco jacaré no rio, aumentou o número de piranhas, né? E os fazendeiros da região, que transportam gado pelas áreas inundadas, passaram a observar muitos casos de ataque de piranhas a seus animais. Vocês podem estar pesquisando outros desequilíbrios causados pela caça predatória, mas é opcional, certo? É quem quiser pesquisar. E aqui, ó, um jacaré se alimentando de uma piranha no Pantanal, Mato Grosso do Sul, em 2008. Eu vejo ele comendo a piranha. Então, vejam a importância disso aí. As pessoas caçando o jacaré, então o número de piranha cresceu. Se não tinha jacaré, para comer as piranhas, né? Então, como eu disse, é tudo na natureza, é muito perfeito. Assim. E aqui a gente tem uma autoavaliação que vocês vão fazer. Isso aqui é de vocês, certo? Para vocês se autoavaliarem. Autoavaliar o quê? Vocês vão se avaliar e vão colocar as carinhas aqui: feliz, ótimo, mais ou menos e ruim. Agora é hora de pensar sobre o que você experimentou e aprendeu. Você vai marcar um X na opção que melhor representa o seu desempenho. Você vai se autoavaliar. Eu terminei a unidade 1 do livro de ciências entendendo o que é cadeia alimentar, entendi o que é teia alimentar, que é consumidor primário, secundário, tudo que nós vimos nessa unidade. Identifico de onde vem a energia usada pelos seres vivos para realizar suas atividades. Compreendo a importância do sol para os seres vivos. 3. Entendo que são cadeias e teias alimentares. E 4. Reconheço a movimentação de energia e substância ao longo da cadeia alimentar. Então, olha aí o livro de vocês, é sempre bom dar uma revisada. E respondam essas perguntas aqui. Vocês podem estar tirando foto da autoavaliação só. Não precisa mandar foto das outras páginas, porque eu estou corrigindo, né? Corrigindo o vídeo, então não precisam me mandar foto dessa daqui, dessa daqui. Só quem já me mandou. Teve algumas crianças hoje de manhã, para agora, que já me mandaram. Parabéns pela responsabilidade. E eu disse que esperasse o vídeo para acrescentar alguma coisa às suas respostas. Então, aqui hoje nós vimos a página 23, 24, 25 e 26 do nosso livro de ciências. E terminamos a unidade 1, né? 26 e 27 também. Durante a próxima semana, nós iremos para a unidade 2. E era só isso, meus amores. E até o próximo vídeo. Não esqueçam de curtir o canal da Tia Kaline.